Eu sinto que eu estou atrasado e isso tem me feito mal. Bom, interessante. Vamos lá. Esse tema é um tema muito importante de ser falado, pelo menos na minha opinião, justamente porque isso reflete algo que tem acontecido ultimamente. E acho que no primeiro vídeo desse canal aqui eu trouxe falando um pouco sobre essa questão comparativa, né? Em que a internet, as redes sociais, essa ideia do mundo globalizado como um todo, ele trouxe esse efeito colateral negativo, que é justamente o fato de que nós estamos constantemente sendo bombardeados, né, ali virtualmente com outras realidades e que, por muitas vezes, sofre ali o problema do viés de quão real isso necessariamente é, né? Quando a gente pega esse fenômeno das redes sociais, por exemplo, a gente consegue perceber que ali existe uma certa seletividade do que vai compor aquela sua realidade virtual ali e que as pessoas eventualmente preferem selecionar aquilo que seria teoricamente bom para elas, né? Então, esse já é um fator extremamente problemático, né? Não por ser problemático em si, porque a existência das redes sociais, ela talvez seja justamente para isso, né? Muitas pessoas usam isso com caráter de entretenimento, com caráter às vezes ali de fazer um certo catálogo das suas experiências e de alguma forma eternizar isso. Então eu não vejo um problema pontualmente falando em relação à existência das redes sociais, né? Mas a gente precisa compreender que as coisas possuem seus efeitos colaterais e um dos efeitos colaterais das redes sociais, né, em si, é justamente esse efeito colateral negativo da comparação, né? Quando a gente vai ver hoje, por exemplo, grande parte dos problemas relacionados à saúde mental, bem-estar e qualidade de vida tem muito a ver com essa percepção em relação à própria vida e a si próprio, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, pessoas que possuem diversos fatores ali que são fatores benéficos, vários pontos que são positivos nessa vida, e ainda assim existe uma certa dificuldade de reconhecer isso, muitas vezes isso está atrelado ao fator comparação. É por isso que hoje se fala muito justamente sobre essa ideia de conseguir reconhecer o valor da sua própria caminhada. No sentido de que quando você consegue reconhecer cada passo e entender, né, que as circunstâncias são diferentes, que cada pessoa vive uma realidade e que não necessariamente a grama do vizinho é sempre mais verde, é uma forma que a gente consegue de ir guiando os nossos pensamentos para que a gente consiga reconhecer valor naquilo que pertence à nossa vida e para que a gente não alimente pensamentos que autoflagelem a nós mesmos, né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente está diante desses recursos, como as redes sociais, por exemplo, justamente para que a gente tenha esse cuidado de não ficar a todo instante nos comparando, justamente porque isso tende a ser algo que prejudica a nossa qualidade de vida e também porque é uma comparação desonesta, né? A partir do momento em que a gente observa ali alguns frames, né, alguns fragmentos da realidade de alguém, e a gente imagina que aquele seja o quadro como um todo, é realmente de se imaginar que a nossa vida seja pior ou que nós estamos necessariamente atrasados. Mas a grande verdade, na minha leitura, é que isso é uma certa armadilha que às vezes a gente não percebe que a gente está caindo nela, né? Essa ideia de estar atrasado, ela precisa levar em consideração o fato de que existe um objetivo e que esse objetivo precisa ser conquistado dentro de um certo roteiro. O grande problema é que muitas vezes a vida não corresponde a esse roteiro que foi criado, ou pelos outros em alguma expectativa, ou por nós mesmos, né? Às vezes a gente cria planos, a gente cria roteiros muito bem estabelecidos para a nossa vida, mas que não necessariamente eles ocorrem da forma como nós imaginamos, né? Muitas vezes na vida, ela
própria não corresponde às nossas expectativas. E grande parte da ideia do crescimento pessoal e do amadurecimento como um todo está justamente em aprender a ressignificar coisas e aprender justamente a traçar novas rotas e conseguir ser feliz com essas novas rotas, mesmo que elas não tenham sido os nossos planos originalmente, né? Então, essa habilidade, né, pessoal de conseguir achar novos caminhos e aproveitar esses caminhos é algo que é de extrema relevância quando a gente fala sobre qualidade de vida, bem-estar e felicidade, né, como um todo. É por isso que uma dica minha, né, para vocês, como eu sempre falo, esse canal é sobre nenhuma certeza, mas dentro de tudo aquilo que eu penso, né, da forma como eu enxergo o mundo e do que eu pratico para a minha vida, está justamente nisso, em saber, sim, reconhecer o valor dos próprios passos, reconhecer a própria maratona, né, que se persegue, que se percorre, e conseguir valorizar cada progresso, né, sem ficar necessariamente se comparando com outras pessoas. Justamente porque as condições são diferentes, as realidades são diferentes, e não necessariamente a gente precisa estar atingindo certas coisas com certa idade ou com certo prazo, né? Quando a gente vai observando um pouco melhor a vida e os seus componentes, a gente vai vendo que é sim possível extrair felicidade, satisfação e realização pessoal, mesmo nos caminhos adversos. E que é extremamente possível nós sermos bem realizados traçando novas rotas e ressignificando novos caminhos. A ideia é que a gente realmente coloque para nós essa meta de que a gente pode fazer o melhor com aquilo que vier. Então, fica aí o meu conselho, né, que a gente possa ter esse entendimento e praticar isso através de pequenos exercícios constantes no dia a dia, desses entendimentos, para que a gente consiga maximizar, de alguma forma, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar e a nossa felicidade, tá? Então, pense nisso. Eu não acho que ninguém esteja necessariamente atrasado. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, a sua circunstância e vai colher os seus frutos quando for a hora certa. Muito obrigado. Se puder, se inscreva no canal. É isso e até o próximo vídeo.